Panorama CBN. Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que agora é oficial. A PEC da transição começou a andar no Senado após receber as assinaturas necessárias. E, em paralelo, as negociações já avançam para tentar encontrar um consenso sobre essa proposta. Na educação, mais um bloqueio em universidades e institutos federais. Reitores dizem que, com esta decisão que foi tomada durante o Jogo do Brasil de ontem, não há dinheiro para despesas básicas como água, luz e segurança. E na Copa do Mundo do Catar, a seleção brasileira teve mais um desfalque no time. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta terça-feira, dia 29 de novembro de 2022. Panorama CBN. E eu começo esse episódio falando sobre, adivinha, ela mesma, a PEC da transição. Só se fala nisso em Brasília, viu? E como você ficou sabendo aqui no Panorama, essa proposta ela foi formalizada no Senado, mesmo sem um consenso, mas agora ela vai ser negociada oficialmente. Essa proposta, ela recebeu o apoio de 28 senadores, um a mais do que o mínimo necessário, para que ela comece a andar de fato no Senado. Essa proposta, recapitulando aqui para você, pretende retirar as despesas com Bolsa Família da regra do teto de gastos para viabilizar o pagamento desse benefício de R$ 600 a partir do ano que vem. E para isso, o PT e os demais aliados do partido querem uma licença para gastar 190 bilhões de fora desse teto de gastos. E segundo a previsão do PT, isto vai acontecer por 4 anos, justamente para pagar o benefício durante o mandato de Lula. Bom, falei para você que essa proposta recebeu as assinaturas necessárias, para começar a andar no Senado, e o caminho vai ser o seguinte. Agora o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai encaminhar essa proposta para a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Ela é comandada por Davi Alcolumbre. Essa comissão ela é uma das mais importantes do Senado porque é nela que os parlamentares dão um sinal verde para que ela seja votada por todos os senadores. E o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, ele tem duas opções agora. Ele pode chamar a relatoria desta PEC para si mesmo ou distribuir a algum senador. E o nome mais cotado hoje é de Alexandre Silveira, do PSD de Dado, que é o partido de Gilberto Kassab. E a partir daí, muitas negociações começam, de fato, para encontrar um consenso, porque o sonho do PT, na verdade, era que a PEC abrisse uma exceção de gastos para o Bolsa Família de forma permanente e sem prazo. Mas, assim que essa ideia começou a ser cogitada nos bastidores, a reação foi muito forte, principalmente de parlamentares do Centrão, que não admitem dar uma espécie de cheque em branco para Lula. E agora esses parlamentares, eles querem negociar, se possível, todo ano para liberação desses recursos. Só que, ainda assim, o clima entre os senadores é de que o Bolsa Família, durante 4 anos fora do teto de gastos, não passa de jeito nenhum. O mais viável hoje seria aprovar por apenas 1 ano e com valor menor, garantindo algo em torno de 70 a 80 bilhões para pagar o Bolsa Família. E aí, todo ano, o novo governo levaria essa proposta para os senadores e deputados para eles avaliarem se, de fato, esse benefício continuaria. Mas isso também depende da governabilidade do governo Lula. Então seria muito difícil para o governo ficar negociando todo ano essa proposta. O nosso repórter em Brasília, Felipe Igreja, que está de olho em tudo que está acontecendo nos bastidores, conversou com parlamentares para saber se o clima para o PT está favorável ou não para aprovar essa proposta. E o senador Isalci Lucas, do PSDB, por exemplo, disse que o Senado vai ter responsabilidade fiscal e não vai assinar um cheque em branco para o futuro governo. Acho muito difícil, Nosso compromisso aí, evidentemente, de manter os R$600, isso porque foi uma proposta defendida por todos os candidatos. E também na situação atual, muita gente passando muita dificuldade, passando fome,
Então não tem como votar contra os R$600. Mas daí, aprovar por 4 anos ou retirar todo o recurso que já estava previsto, inclusive, no orçamento, não tem sentido. Então a gente não pode brincar com a lei de estabilidade fiscal, com o déficit público. Isso, as consequências são gravíssimas. Então acho muito difícil essa PEC passar com os 4 anos e com o valor colocado, que é um valor muito alto. Do outro lado, o líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, minimizou essas reações negativas sobre a proposta e disse que o prazo foi colocado justamente para ser negociado. Vamos conversar, eu acho que vamos estabelecer um debate com o plenário, né, com todas as lideranças. Eu acredito que um ano é de uma irresponsabilidade enorme do ponto de vista da estabilidade do país, da previsibilidade. Então nós vamos discutir, né? Como diz o senador Jacques Wagner, de 1 até 4 tem vários outros anos. E olha, vai ter um longo caminho de negociação, porque essa proposta, primeiro, ela vai ser votada no Senado, depois vai para a Câmara dos Deputados, o que significa que os deputados podem ainda modificar o que vai ser votado no Senado. E por isso que a negociação é muito importante, justamente para que esse tipo de alteração não seja feita, porque a proposta ela precisa ser aprovada o mais rápido possível, porque o tempo está acabando, dezembro está logo ali. Falei para você sobre a PEC da transição, né? Ela também é muito importante não só para o pagamento do Bolsa Família. Ela é importante também para bancar outros gastos que não estão no orçamento do ano que vem, como, por exemplo, dinheiro para pagar as despesas básicas de universidades e institutos federais. A situação já estava complicada, né, como você acompanha aqui no Panorama CBN, e hoje piorou, porque há pouco mais de um mês para o fim do ano, o governo de Jair Bolsonaro realizou um novo congelamento no orçamento das instituições federais de ensino superior. E desta vez, a medida afeta ao todo 366 milhões de reais. Na prática, isso significa que os caixas das universidades e institutos federais foram zerados. Esse dinheiro seria usado para o pagamento de despesas básicas como contas de luz e de água, bolsa de estudo e pagamento de empregados terceirizados. Esse congelamento ele foi adotado para atender às regras do teto de gastos que limitam o aumento de despesas do governo. Mas ainda há uma esperança nessa história, porque esse bloqueio ele pode ser revertido com a liberação desse dinheiro que foi congelado, ou a situação mais dramática, de fato, esse dinheiro ser cortado mesmo do orçamento. Então, para fazer esse pagamento, uma das únicas alternativas é a PEC da transição, que vai romper esse limite do orçamento, do teto de gastos, e vai viabilizar o pagamento para essas instituições. E os reitores já deixaram claro hoje que, com esse novo congelamento do valor, a gestão das instituições fica inviável com esse novo bloqueio. E um detalhe que chamou muita atenção em toda essa história é que os reitores das instituições federais foram pegos de surpresa ontem à tarde, porque este anúncio desse bloqueio aconteceu durante o Jogo do Brasil na Copa. Aí todo mundo estava assistindo o Jogo do Brasil, né? Os reitores foram dar um F5 ali no sistema quando eles voltaram do jogo, e aí apareceu essa informação de que o dinheiro do orçamento para as universidades foi bloqueado. Claro que durante a programação da CBN a gente conversou com reitores de universidades, e a reitora da Universidade de Brasília, Márcia Abraão, classificou como inadmissível esse corte em pleno fechamento do mês e disse que vai ter efeitos na manutenção da universidade. Nossos técnicos começaram a ver movimentação de retirada de limite dos nossos orçamentos, que nada mais é do que retirar recursos das nossas universidades. Então, no caso da UNB, foram retirados 2 milhões de reais durante o Jogo do Brasil, que nós estávamos, durante o dia de ontem, fazendo remanejamentos internos para poder pagar a empresa de manutenção dos nossos edifícios, e agora ficamos sem esses recursos.
Outra universidade super importante do nosso país, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, deve interromper nos próximos dias os serviços de limpeza e segurança nas unidades. A universidade relatou ter sofrido um bloqueio de R$ 9.400.000 no orçamento. Em entrevista à CBN, a reitora da UFRJ, Denise Pires de Carvalho, disse que, além de gerar prejuízos ao funcionamento da instituição, esse bloqueio financeiro prejudica também funcionários terceirizados. Insustentável. São recursos que estavam sendo utilizados para o pagamento de empresas que prestam serviço de limpeza, de segurança, porque as salas de aula precisam ser limpas, os laboratórios, os hospitais, equipamentos muito caros na universidade. Todos esses trabalhadores, nós estamos falando da população mais vulnerável da comunidade acadêmica, das universidades, sem salário no mês do Natal. E eu falei para você que a situação já não estava boa, né? E agora piorou. Para você ter uma ideia, a UFRJ informou que abriu o ano de 2022 com um orçamento defasado. Isso sem as correções das perdas inflacionárias em relação a 2021. E a reitora disse ainda que, atualmente, a universidade já não paga todas as contas. E, segundo ela, esse bloqueio pode atrasar as atividades do início do ano letivo do ano que vem. Nós, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, já não pagávamos as contas de água e luz desde o mês de setembro. Agora, a nossa situação fica ainda mais grave e é insustentável. Possivelmente, nossas atividades não poderão retornar no mês de janeiro. Esse não é o primeiro corte do ano, né? Em julho, houve um bloqueio orçamentário das instituições federais em 438 milhões de reais. E aí, por causa do barulho dos reitores, o Ministério da Educação voltou atrás. Mas segundo Ricardo Fonseca, que é presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a Andifes, esse novo corte inviabiliza as finanças de todas as instituições ainda neste mês de novembro. Como eu falei para você, a justificativa dada pelo governo federal para esse novo corte foi o cumprimento do teto de gastos, né? Mas o presidente da Andifes disse que não houve um aumento de verbas para as universidades. Aliás, ele tem tido uma redução praticamente nominal contínua, né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que não somos nós que estamos forçando o teto de gastos, né? As universidades não forçam o teto de gastos, acho que a educação não força o teto de gastos. A conclusão que nós tiramos, portanto, é retirado recurso, dinheiro da educação para cobrir despesas de outros lugares, de outros ministérios ou outras despesas feitas nesse governo, né, que essas sim estão forçando o teto de gastos. A educação está pagando o pato. O presidente da Andifes faz parte do grupo de transição do governo Lula e diz que esse assunto vai ser debatido em reuniões ao longo dos dias. E enquanto eu gravo este episódio, o MEC ainda não se posicionou sobre esse assunto. E a situação da saúde no Brasil também não está lá das melhores, tanto que o Ministério Público Federal pediu que o Ministério da Saúde compre em até 20 dias quantidade de vacinas contra a Covid-19 suficiente para todas as crianças com idades a partir de 6 meses. Segundo a recomendação, o atraso ou insuficiência no fornecimento das doses expõe as crianças a risco de morte ou sequelas graves. Dessa forma, o Ministério da Saúde deve providenciar e distribuir vacinas da Coronavac e da Pfizer. Esses são os 2 imunizantes que a Anvisa aprovou até o momento para o público infantil. E detalhe, a gente está no fim de novembro, o aval da Anvisa para a Coronavac foi dado em julho e para a vacina da Pfizer em setembro. Mas até agora, o Ministério da Saúde tem dificultado a liberação das doses para a população infantil. E apesar aí dessa emergência sanitária, com a alta de casos de Covid, o Ministério da Saúde orienta somente a aplicação de vacinas da Pfizer em crianças com comorbidades. Para o Ministério Público Federal, essa restrição, que consta em uma nota técnica do Ministério, que foi publicada no dia 31 de outubro, não tem nenhum fundamento científico e nem embasamento nas decisões da Anvisa sobre a liberação desses imunizantes.
Além disso, o MPF critica a liberação recente de apenas 1 milhão de doses pediátricas, quantidade que é insuficiente para a cobertura do público que se encaixa nesse perfil. O Ministério da Saúde ainda não se manifestou sobre esse pedido do Ministério Público Federal. E aproveitando aqui o gancho que eu tô falando de vacinação, uma boa notícia para você que é do Rio de Janeiro. Vai ser retomada amanhã, ou seja, na quarta-feira, a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 em crianças de 3 a 4 anos no Rio de Janeiro. A volta dessa etapa do calendário aconteceu após quase 20 dias de paralisação por causa da falta de imunizantes. Já a população com 5 anos ou mais, a vacinação contra o coronavírus acontece normalmente na cidade do Rio de Janeiro. Agora eu vou fazer uma pausa aqui no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. O Open Banking agora é Open Finance e trata-se do conceito de compartilhamento de dados do sistema financeiro para trazer ainda mais liberdade de escolha para pessoas e empresas. E com a credibilidade de um banco com mais de 30 anos de história, o Banco BV usa dados compartilhados pelos seus clientes para melhorar cada vez mais o relacionamento com seus clientes, inclusive na hora de fazer análises de crédito. São utilizados, por exemplo, dados de transação de conta corrente e de cartão de crédito. E até o momento, 35% das pessoas que compartilharam dados com o Banco BV tiveram um aumento nos limites de crédito, como o limite do cartão ou em limites pré-aprovados. Isso acontece porque, com o compartilhamento de dados, o BV foi capaz de aperfeiçoar os seus modelos e ajustar ainda mais as ofertas para cada consumidor. Quer saber mais? Então acesse bv.com.br ou procure o banco nas redes sociais no @BancoBV. Voltando ao noticiário, eu vou atualizar para você agora uma informação que a Bianca Santos contou para você na edição da manhã do Panorama CBN de hoje sobre um deslizamento de terra que aconteceu em uma rodovia em Guaratuba, no litoral do Paraná. Esse problema aconteceu no quilômetro 669 da BR-376, na cidade de Guaratuba. Isso aconteceu na noite de ontem. E hoje, com um dia mais claro, uma força-tarefa procura desaparecidos após esse deslizamento arrastar pelo menos 15 carros de passeio e 6 caminhões. Até o momento, enquanto eu gravo este episódio, foram confirmadas 2 mortes. O prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, inclusive passava pelo local e teve o carro atingido. Ele disse aqui para a CBN que ele não se machucou apesar do automóvel ter virado. E ainda é considerado incerto o número de pessoas desaparecidas e também de vítimas nesse deslizamento, segundo a Defesa Civil. Porque como está chovendo muito na região e o solo está instável, há apenas informações visuais sobre esse acidente, porque os bombeiros estão com dificuldades de atuar na área. E a PEC da transição mexeu com o humor do mercado financeiro, mas dessa vez foi de forma positiva, porque a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia em uma super alta de 2,05% aos 111.008 pontos. No mercado de câmbio, a situação foi completamente ao contrário. O dólar comercial fechou em uma super queda de 1,46%, cotado a R$ 5,288. Já o euro fechou o dia negociado também com uma baixa expressiva de 1,58%, cotado a R$ 5,461. E para fechar o Giro Econômico de hoje, eu tenho uma informação de utilidade pública, porque as empresas têm até amanhã, ou seja, quarta-feira, para pagar a primeira parcela do 13º salário. 85 milhões e meio de brasileiros devem receber esse benefício e a data limite para honrar a segunda parcela é 20 de dezembro. Agora é Copa, bate forte o coração. Chegou aquele momento relax deste podcast, que é quando eu falo sobre Copa do Mundo. Mas eu não tenho boas notícias sobre a seleção brasileira, infelizmente, porque o Brasil ganhou mais um desfalque para a partida desta sexta-feira contra Camarões pelo último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo. O lateral esquerdo Alex Sandro, que foi substituído no segundo tempo do jogo de ontem, teve constatada uma lesão.
O médico da seleção brasileira, o Rodrigo Lasmar, explicou a situação clínica do jogador. Sobre o jogo de ontem, Alexandro sentiu dores na região do quadril esquerdo, ele não teve condições de continuar na partida. Hoje pela manhã foi reavaliado, nós pedimos um exame de imagem, uma ressonância magnética, que evidenciou uma lesão muscular no músculo do quadril esquerdo. O atleta não terá condições da próxima partida contra Camarões, ele segue em tratamento para que nós possamos recuperá-lo o quanto antes. Então, com esta lesão, Alex Telles, que entrou no segundo tempo contra a Suíça, deve ser o titular contra Camarões. O Dr. Rodrigo Lasmar, que você ouviu há pouco, também atualizou hoje a situação de 2 jogadores, o Danilo e o Neymar. Hoje completa uma semana que os dois se machucaram no duelo contra a Sérvia na estreia do Brasil na Copa do Mundo. O Dr. Rodrigo Lasmar também confirmou que Neymar apresentou um quadro de febre nos últimos dias. Danilo e Neymar continuam no processo de recuperação das suas lesões no tornozelo, cada um com uma abordagem diferente, pois são lesões diferentes, isso é importante a gente salientar. O Neymar apresentou um episódio de febre que já está controlado, isso não interfere no seu processo de recuperação do tornozelo. E hoje, na nossa reunião diária com a comissão técnica, nós passamos então que esses 3 atletas não estarão disponíveis para o nosso próximo jogo contra Camarões. Outros jogadores da seleção, como por exemplo o Lucas Paquetá, chegaram a ter sintomas gripais, mas em nenhum momento a CBF disse de forma oficial que fez teste de Covid-19 nos jogadores. Enfim, eu lembro você que o próximo jogo do Brasil vai acontecer na sexta-feira, às 4 horas da tarde, e o empate garante já o primeiro lugar no grupo. Nas oitavas de final, o Brasil vai enfrentar o segundo colocado do grupo H, que tem Portugal, Gana, Coreia do Sul e Uruguai. Enquanto isso, hoje rolou a última fase dos grupos. Vários jogos estão acontecendo de forma simultânea. E os jogos foram decisivos hoje porque começou a mapear aí quem vai para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. E os resultados foram os seguintes. A Holanda venceu o Catar por 2-0 e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo na última rodada do grupo A. Pelo mesmo grupo, o Senegal derrotou o Equador por 2-1 e também garantiu vaga na próxima fase do Mundial. Hoje também teve Inglaterra e País de Gales. A Inglaterra se classificou para as oitavas no grupo B, vencendo o País de Gales por 4-0 e se classificou para as oitavas pelo grupo B. Já os Estados Unidos venceu o Irã por 1-0 e também se classificou para as oitavas de final. Agora eu vou indo nessa, muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta é só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail que é o juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Bianca Santos, combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.